Para mim é um privilégio poder retornar a esta linda igreja. A pastora Négia, a Magda têm sido tão carinhosos, hospitaleiros, e para mim é uma honra poder participar com vocês nesta manhã deste culto e expor as Escrituras. O nosso Deus é o Deus que fala, e Ele fala pela sua palavra, e é por isso que nós vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 4, Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Peço a gentileza de, depois da leitura, você não fechar sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero tratar do seguinte tema: não desanime, Jesus está no controle. A título de introdução, eu quero fazer aqui 4 declarações importantes. A primeira declaração é que as tempestades existem e elas são inevitáveis. Viver é pisar num terreno minado. Nós não estamos numa estufa, não vivemos numa redoma de vidro. A vida não se desenrola num jardim engrinaldado de flores. Aqui pisamos desertos tórridos, navegamos por mares revoltos, passamos por vales escuros. A vida não é indolor. As tempestades são democráticas e chegam para todos: ricos, pobres, grandes, pequenos, jovens, velhos, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Isso é um fato. A segunda declaração é que as tempestades são imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, nos colhem de surpresas e às vezes põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença dolorosa, é um divórcio traumático, é um luto amargo, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma decepção amorosa, é um filho que se envolve com drogas, é um casamento que se desestabiliza, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Eu creio que a geografia onde ocorreu esse episódio lança luz sobre esse aspecto. Todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. O chamado Mar da Galileia
está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É cercado de montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas da Galileia. Ali acontece um fenômeno curioso. No extremo norte de Israel está o monte mais alto, o Monte Hermon, cujo cimo fica sempre coberto de gelo. Às vezes, os ventos gelados descem do Monte Hermon e, encurralado pelos montes, batem na superfície desse lago, sol a pino, e começa uma tempestade de vento. É provável que tenha sido isso que aconteceu aqui. Quando entram no barco, era uma jornada de no máximo 1 hora. No meio do trajeto, a tempestade os colhe de surpresa. É assim na vida. Você sai de casa como qualquer outro dia. Acontece um fato que muda a sua história. Sabe por quê? Porque as tempestades são imprevisíveis. Terceira declaração é que as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos, pelo menos parte deles, eram pescadores, nasceram ao redor desse lago, cresceram ao redor desse lago, trabalhavam nesse lago, conheciam cada metro quadrado desse lago, já tinham certamente enfrentado outras tempestades e logrado êxito, mas agora não conseguem. O barco não segue mais o comando deles, está à deriva, rodopiando no meio do mar, sovado e surrado de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias e das ondas revoltas. É assim na vida. Às vezes coisas tão pequenas, ou até domésticas, ficam estranhas. Você não entende mais o que está acontecendo? Aquela pessoa tão amável, tão dócil, fica tóxica, ácida, e a convivência se torna impossível. Não conseguimos administrar. Aquele filho, aquela filha tão amável, fica rebelde. Aquele cônjuge fica duro demais no trato. E nós não conseguimos administrar as coisas. Porque as tempestades da vida são também, muitas vezes, inadministráveis. Mas a quarta e última declaração é consoladora para nós. É que as tempestades são também pedagógicas. Isso significa que, sendo Deus soberano, e Ele o é, não tem acaso, nem sorte. Quando você está passando por uma tempestade, isso não é casual, isso não está fora do controle de Deus, isso não pegou Deus de surpresa. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades não vêm para nos afastar de Deus, elas vêm para nos colocar na presença de Deus. As tempestades não vêm para nos reprovar, vêm para nos provar e nos aprovar. As tempestades fazem parte do programa de treinamento de Deus para o nosso amadurecimento na fé. Dito isto, à guisa de introdução, vamos à análise do texto. O contexto dessa passagem retrata que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já deu aulas, ou pregou, ou ensinou durante um dia inteiro, ao final do dia você estará exausto, cansado. É isso que ocorreu. Jesus, diz o texto, sendo já tarde, disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. E ele pegou um travesseiro, foi lá para trás, na popa do barco, deitou e dormiu. Ele era perfeitamente homem. E enquanto Jesus dorme, e enquanto o barco desliza mansamente pelas águas cristalinas do mar da Galileia, chega a tempestade, de súbito. E eu fico até pensando que os discípulos devem ter dito uns para os outros: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós sabemos resolver o problema, mas não conseguiram. Quando se perceberam à beira de um naufrágio, a morte mostrando a garranca para eles, recorreram a Jesus no verso 38,
com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se desperta e repreende o vento, repreende o mar e diz: sossega, acalma. O vento tem ouvidos, o mar escuta a voz do Criador e houve grande bonança. Então no verso 40 Jesus pergunta aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de grande espanto, disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se perceberam comigo, a passagem está regida por 3 perguntas. A primeira pergunta, no verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta, no verso 40, é a pergunta de Jesus para os discípulos. A terceira e última pergunta é a pergunta entre os discípulos, do verso 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que passaremos a conversar doravante. Vejamos então a primeira pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? E esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta, esta é a nossa pergunta na hora do desespero, da noite mais escura, das madrugadas insones, das lágrimas que rolam pelo nosso rosto, dos dramas da vida, das angústias da alma, o momento em que nós estamos sendo fuzilados pela dor, o momento em que os nossos recursos acabam, as circunstâncias se agigantam, e nós nos sentimos ameaçados, e a morte mostra para nós a sua carranca, e nós não vemos uma janela de escape, nós não vemos uma porta no fundo para corrermos do perigo. É a hora que somos abraçados pela crise. Nesta hora gritamos: mestre, não te importas que pereçamos? Não vais fazer nada? Não vais nos ajudar? Não estás vendo o risco que estamos correndo? Não estás percebendo que a morte quer nos apanhar? Vais continuar dormindo? Essa é a pergunta do desespero. Mas por que eles estão fazendo essa pergunta para Jesus em tom de censura? O que é que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, o que não está bem resolvido na cabeça deles é a ordem expressa de Jesus: passemos para outra margem. E a tempestade. Porque no nosso imaginário cristão, achamos que, se estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer, vai dar tudo certo. Navegaremos por mares tranquilos, faremos um voo de cruzeiro, sem qualquer risco ou perigo. É isso que pensamos. Quem nasceu num berço cristão desde a mais tenra idade, lembra-se do cântico que aprendemos: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Esse é o problema. Você é crente, você é piedoso, você é dizimista, você está enfrentando um baita de um problema, uma tempestade convulsiva está moendo você. Mestre, não te importas? Segundo problema que gerou essa crise neles, a ponto de fazer uma pergunta a Jesus com censura, era conjugar a urgente necessidade deles com a demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E quando você está numa crise, 1 minuto é uma eternidade. É quando você grita socorro, e a única voz que você escuta é o eco do seu desespero. É quando você ora, jejua e a resposta não chega.
Quando alguém que você ama está doente e parece que a pessoa está indo embora dos seus braços. Eu vou lhes garantir que a demora de Deus nos incomoda mais do que a própria tempestade. Às vezes o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Essa foi a situação do Jó. Ele foi golpeado por 5 problemas gravíssimos. Ele perde os seus bens, ele enterra os seus filhos, ele perde a sua saúde, ele perde o apoio da sua mulher, ele é acusado injustamente pelos seus amigos, e ele ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê? Ele queixou-se de Deus 34 vezes, e a única resposta que ele escutou foi o silêncio sepulcral de Deus. Essa foi a crise da Marta em Betânia. Eu acho que o que mais incomodou Marta não foi nem a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. E aqui eu queria que você compreendesse comigo um ponto importantíssimo. Da aldeia de Betânia, onde Marta estava, para onde Jesus estava, eram 35 quilômetros, um dia de viagem a pé. E diz o texto que o emissário vai com um recado de Marta: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A teologia da Marta está perfeita. Ela não disse: Jesus, cancela tudo aí, corre para cá, eu tenho urgência. Não, ela só disse: está enfermo aquele a quem amas. Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. O homem gastou um dia para ir, e quando chega e dá a notícia para Jesus, Jesus diz para os seus discípulos: o Lázaro morreu. Morreu quando? No mesmo dia que o emissário saiu da casa da Marta. Mas qual foi a mensagem? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Agora pense comigo, o emissário retornando no segundo dia. Chega atabalhoadamente em Betânia, sem saber exatamente o que tinha acontecido, e diz: ô Marta, Jesus mandou dizer que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro está morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. A Bíblia diz que depois que Jesus recebe o recado, ele fica mais 2 dias onde estava. Se o homem gastou um dia para ir, mais 2 dias são 3 dias. No 4º dia Jesus Cristo vai. Quando ele chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. A grande pergunta dos judeus na casa da Marta foi esta: por que ele não curou Jesus? Por que ele não curou Lázaro à distância? Ele tem poder para fazer isso. Ou a pergunta da Marta é: por que ele não veio com mensageiro? Ou a pergunta é: por que ele só chegou no 4º dia? Jesus chega no 4º dia porque havia uma crença entre os rabinos judaicos que um morto poderia ser ressuscitado por ação de Deus através de um homem até o 3º dia. Mas a partir do 4º dia era a crença deles que nenhum homem poderia ser um instrumento do milagre, só o próprio Deus em pessoa podia realizar o milagre. Jesus espera até o 4º dia para que a nação de Israel entendesse que ele não era apenas um grande homem entre os homens, ele era o próprio Deus entre os homens. Portanto, quando Jesus parece demorado, não é porque ele está longe, não é porque ele está indiferente, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Então diz a Bíblia que Jesus desperta, repreende o vento, repreende o mar, acalma, sossega. Eu quero lhe dizer que o vento tem ouvidos, que o mar escuta a voz do Criador. Ele dá uma ordem, o universo aparece. Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas, pelo nome, cada uma comparece. Ele dá uma ordem, o vento cessa. Ele dá uma ordem, o mar se acalma. Ele dá uma ordem, a enfermidade tem que ir embora. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa, a sua voz despede chamas de fogo, a sua voz faz tremer o deserto, e a sua voz está ecoando aqui nesta igreja, nesta comunidade, nesta manhã.
Mas agora, é Jesus que pergunta aos discípulos no verso 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Agora pensa um pouquinho comigo, transporte-se para aquele local, para aquela circunstância, para aquela noite, um barco frágil, de noite, rodopiando no meio do mar, enchendo-se de água, a morte mostrando para eles a sua carranca, você estaria com medo? E Jesus pergunta, vocês estão com medo por causa de quê? Eu confesso a vocês que eu já fiz vários cruzeiros pequenos, mas em navio grande eu só fiz uma vez na vida. Saímos de Santos para as praias do interior do Rio, num congresso a bordo, e eu prometi a mim mesmo, nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Foi horroroso, ondas de 5 metros, todo mundo ficou nauseado naquele navio, todo mundo. Saímos para ir para o restaurante, cambaleando no corredor, e voltávamos vomitando pelo corredor afora, porque nem no restaurante chegávamos. Agora pense comigo num barquinho frágil, de noite, o barco se enchendo d'água, o naufrágio parecendo inevitável, e Jesus pergunta assim, vocês estão com medo por causa de quê? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta é por que eles deviam ter fé e não medo? Para lhes ajudar, usarei um recurso mnemônico. Vou lhes dar 4 razões por que deviam ter fé e não medo, todas as razões começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então, se você esquecer o sermão e guardar essa frase, já me dou por satisfeito nesta manhã. E a frase é esta: promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. O Senhor é o avalista da sua própria palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa a circunstância, você vai chegar. O seu destino não é um naufrágio, o seu destino é o outro lado, passemos para outra margem. Você não é governado pelas emoções, você não é governado pelas circunstâncias, você é governado pelas promessas de Deus, você é governado pela fé. Segundo lugar, por que deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro do barco. Mas quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento, é o Criador do universo. Em outras palavras, a criatura não pode vencer o Criador. A criatura não pode ter mais poder do que o Criador. O Criador tem controle sobre a criatura, preste atenção nisso. Crente enfrenta tempestade na vida, mas crente não enfrenta naufrágio, se Jesus está no barco, se Jesus está com você. Irmãos amados, o único antídoto eficaz contra o medo é a convicção da presença de Jesus conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Terceiro, por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo? Ele sabia que a tempestade viria? É óbvio. E se sabia por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então vou lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a certeza de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu, não do meu, não do nosso controle, mas do controle de Jesus. Não importa a circunstância.
Não importa a carranca da crise, não importa quão revolto esteja o mar, não importa quão forte seja o vento contrário, saiba que Jesus não perdeu o controle da sua vida. Quarto lugar, por que deviam ter fé e não medo? Eles deviam ter fé e não medo, primeiro por causa da promessa, segundo por causa da presença, terceiro por causa da paz, quarto por causa do poder de Jesus. É curioso como Marcos reúne ao redor deste texto outros episódios que retratam de forma eloquente o poder de Jesus. Aqui ele tem o controle sobre o mar, sobre o vento, sobre a natureza. Quando ele desembarca do outro lado, depois dessa tempestade, ele desembarca do lado oriental do lago, no que nós chamamos da região de Decápolis. A palavra Decápolis no grego significa 10 cidades. A cidade aqui é a cidade de Gadara, e essa região hoje é o que nós chamamos das montanhas de Golã, é a região de despenhadeiro, está de noite, depois de uma tempestade, e ali desembarcam, é um cemitério, e tudo que você não espera ver de noite dentro de um cemitério é gente viva, e lá tem um camarada não só vivo, mas nu, violento, gritando entre os sepulcros, tomado por uma legião de demônios. Legião é a mais temida máquina de guerra do Império Romano, composta de 6.000 homens, flecheiros, guerreiros, perigosos, por onde passavam, tudo devastavam. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios. Esse cidadão é foragido da lei, as algemas não podem prendê-lo mais. Esse homem é enjeitado da família, esse homem não tem espaço mais entre os vivos, por isso vive entre os mortos. Este homem é um pária da sociedade, este homem é alguém que ninguém mais acredita na possibilidade da sua recuperação, e Jesus faz uma viagem de noite, para dentro de um cemitério, porque para Deus não tem caso perdido, para Deus não tem vida irrecuperável, para Deus não tem pecador tão chafurdado na lama, que ele não possa ser resgatado, não tem lata de lixo no reino de Deus. Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode libertar, e Jesus faz essa viagem de noite, para libertar este homem do poder dos demônios, salvá-lo e enviá-lo à sua terra como um missionário. Ele tem poder sobre os demônios. Mas quando Jesus retorna para a sua cidade, Cafarnaum, no outro dia, tem uma multidão à espera de Jesus. E no meio dessa multidão tem uma mulher anônima. Essa mulher enfrenta um problema de saúde grave, ela está lidando com a hemorragia crônica há 12 anos. Ela é impura, por isso que o nome dela não aparece, porque ela não podia frequentar lugares públicos, ela não podia ir na sinagoga, não podia frequentar as festas do templo. Em quem ela encostasse, a pessoa ficava impura. E essa mulher pensa: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. O problema é que se ela encosta em alguém, esse alguém fica impuro. Mas notem, o impuro agora toca o puro, e em vez do impuro tornar o puro impuro, é o puro que torna o impuro puro, e a mulher é completamente curada. Hemorragia estancada na hora. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas ainda, em Marcos 5, está lá no meio da multidão também um homem muito aflito. Esse homem é muito conhecido em Cafarnaum, ele é o chefe da sinagoga, ele é o Jairo. Sua filha única de 12 anos está morrendo. E o problema é que Jairo enfrenta uma grande luta de ir a Jesus, porque se você ler Marcos 3, que antecede esse episódio que estamos relatando, Jesus curou uma pessoa dentro da sinagoga, que ele era o chefe, num sábado, um homem da mão ressequida. O homem estava lá na sinagoga, e Jesus diz: fica de pé. Jesus, vem para o meio. Jesus, estenda a tua mão.
E quando ele estendeu a mão foi curada. E diz a Bíblia que os principais sacerdotes, os escribas, se juntaram aos seus arqui-inimigos, os herodianos, para matarem Jesus. Jairo sabia que ir a Jesus era assim dispor com a elite religiosa de Israel. Mas ele tem uma causa urgente. E ele chega a Jesus e diz: Senhor, vamos comigo na minha casa, para o Senhor impor as mãos sobre a minha filhinha, para ela ser curada. E Jesus: vamos, Jairo, vamos. E é nesse interregno que essa mulher encosta, toca na orla das vestes de Jesus. E Jesus para a caminhada e diz para os seus discípulos assim: alguém me tocou. E a lógica cartesiana dos discípulos não ficou em silêncio. Mas Senhor, desculpa, mas a pergunta não faz sentido, porque está todo mundo te encostando, essa multidão está te espremendo por todos os lados. Como assim alguém te tocou? Está todo mundo te tocando. E Jesus responde: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, saiu poder. Tem muita gente que encosta em Jesus, mas pouca gente toca em Jesus pela fé. Agora pense comigo, pastor Anésio, na angústia do Jairo. Porque Jesus está gastando tempo com a mulher, depois dela curada, ele conversa com ela, trata dela, é tal e tal e tal, e o Jairo desesperado, falou: Jesus, vamos logo, já está resolvido o problema da mulher aí, eu tenho um problema urgente para resolver, vão logo, e Jesus agarrado ali com aquela situação. Chega um momento que alguém chega da casa do Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, não, a tua filhinha acabou de morrer. O mundo desaba na cabeça do Jairo, e Jesus diz: não temas, crê somente. E quando Jesus chega lá está o coral da morte, e entra sobranceiro o solo da ressurreição. Entra no quarto da menina, fala na língua materna dela, a mesma palavra que uma mãe fala para um adolescente que tem dificuldade de levantar de manhã para ir para a escola: menina, está na hora de levantar. Os tentáculos da morte soltam da menina e ela ressuscita. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida, e quem nele crê não morrerá eternamente. Louvado seja o seu nome. Mas agora vem a última pergunta do texto, do verso 41. O mar está calmo, eles estão todos molhados, porque o barco já estava se enchendo d'água, tomados de grande espanto diante do insólito, extraordinário milagre de Jesus, e perguntam uns para os outros assim: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática! E nós poderíamos responder essa pergunta nesta manhã. Este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, reunido num conselho intratrinitariano, planejou todas as coisas, incluindo você, a mim, a nós. Quem é este? Este é aquele que criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Criou as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que é representado por aquela coluna de nuvem e por aquela coluna de fogo que guiou o povo 40 anos no deserto. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha.
Este é aquele que é representado pelo tabernáculo, este é aquele que é representado pela arca da aliança, este é aquele que é representado por aquele que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo templo, este é aquele que é representado pelas festas, este é aquele que é representado pelos sacrifícios, este é aquele que é representado pelo sábado, tudo era sombra dele, ele a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é a razão da nossa vida, este é a nossa paz, este é a nossa alegria, este é a nossa justiça, este é a nossa herança. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é, amados irmãos, aquele que é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja, este é o princípio, este é o fim, este é o alfa, este é o ômega, este é o rei dos reis, este é o senhor dos senhores. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós veio ao mundo, sangrou, chorou no Getsemane. Este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que por amor de nós foi espancado e vilipendiado no pretório romano. Este é aquele que por amor de nós andou pelas apinhadas ruas de Jerusalém, debaixo de um lenho maldito, sob apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Este é aquele que foi pregado na cruz, suspenso entre a terra e os céus, mas transformou aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Este é aquele que voltou para o céu em glória. Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é aquele que está sentado à destra da majestade. Este é aquele que é o soberano Senhor do universo. Este é o advogado, o justo que intercede por nós. Este é o nosso grande sumo sacerdote. Quem é este? Este é o Rei dos Reis, que voltará para buscar a sua noiva pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, soberanamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai separar uns à sua direita, outros à sua esquerda, e vai dizer aos seus amados: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é o amado da nossa alma. Este é aquele que está dizendo para você nesta manhã: você não tem que ter medo, você tem que ter fé. A este Jesus a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém.